Que a paz do Senhor esteja no vosso coração, amém? Eis-nos aqui juntos, reunidos para louvar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Juntos vamos agradecer, exaltar o nome de Jesus, amém? Há um lugar onde eu quero habitar, esse lugar é na presença de Deus, e vocês também? Então que nesta manhã a gente possa louvar, adorar de todo o nosso coração, porque a sua presença é real, ainda que tudo às vezes pareça que não, mas com Deus é possível, tudo é possível. Então que a gente possa confiar e crer no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e que fez a terra. E a gente está aqui neste lugar, mas um dia vamos para o lado de Deus o Pai, amém? Que a gente possa nesta manhã dar o nosso melhor, é para Ele. Que você possa nesta manhã ter um coração disponível para dar o seu melhor para Ele. Amém? Confie no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Que nesta manhã a gente possa agradecer de todo o nosso coração. Nós somos privilegiados por ter a sua presença nas nossas vidas. Amém? Vamos nos levantar e louvar com alegria no nosso coração. O povo de Deus é alegre. Pai querido, obrigado pela tua presença nesta manhã. A Ti seja-te dado o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, venha sobre este lugar e toque no mais profundo dos nossos corações, Senhor. Que a gente possa Te entregar o nosso melhor é para Ti. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Vamos lá. As palmas. Aleluia. Sobre toda a terra exaltado estás, acima dos montes até sobre o sol. Mas o meu desejo, a minha oração é vem reinar em mim, Jesus. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Sobre toda a terra elevado estás, acima dos montes até sobre o sol. Mas o meu desejo, a minha oração é vem reinar em mim, Jesus. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e Ele criou a terra para você poder se habitar. Aleluia. Nós vamos nos sentar um pouco e nós vamos cantar um hino novo. E que este hino possa tocar no seu coração. Faça deste hino uma oração. Este hino diz: a Tua presença é real aqui neste lugar. A Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. A sua presença é real
aqui neste lugar. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter? É a presença de Deus. Amém? Deus, Ele é a vida. E Ele já nos deu a vida eterna ao lado de Deus o Pai. Aleluia. Alegre-se no Senhor. Nós temos tudo. Vamos nos alegrar no Senhor nesta manhã. Vamos louvá-lo. Vamos adorá-lo. Vamos dar a Ele o nosso melhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, porque a sua presença é real neste lugar. Todos nós temos os nossos problemas. Eu já tive problemas, todos nós temos problemas, mas Ele está connosco. Ele está connosco, a gente cai, mas Ele nos levanta. Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Com Ele nós podemos tudo. Sem Ele nós não conseguimos nada. A sua presença é real neste lugar. Pai, nós te desejamos, Senhor, que a tua presença, Senhor, envolva os nossos corações. Eis-nos aqui e nesta manhã e entregaremos o nosso louvor, a nossa adoração. É para ti, ó Deus, que a tua vontade seja feita nesta manhã aqui, Senhor. Toca nos nossos corações, Senhor. Eis-nos aqui, porque a tua presença é real e não vai deixar nenhum coração sem ser tocado, porque tu és mais forte do que tudo o que possam estar a passar nesta manhã. A ti entregamos os nossos fardos, Senhor. Entregamos tudo aquilo que possa não estar bem nas nossas vidas e confiaremos, porque tu tens o melhor para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar é real a tua presença, Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Vamos nos levantar, igreja, e louvar ao Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aleluia, Jesus. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então adorarei. Então eu vou.
Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Tua presença é real. Aleluia. E quando a igreja adora, Ele está no nosso meio. Aqui neste lugar. Jesus, aleluia, Jesus. Tua presença é real. Ela é real aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Então agora. Tua presença é real neste lugar. Pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. Entregue todas as aflições ao Senhor, porque Ele o livra de todas elas. Amém? Você está cansado de lutar sozinho? Ele está consigo. Entregue os seus problemas, entregue as suas preocupações ao Senhor, porque Ele está consigo todos os dias. Ele diz na sua palavra: eu terei contigo até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus é bom e o fardo dele é leve. Retire o peso que está em si e entregue ao Senhor, porque Ele é leve. A sua presença é boa, a sua presença é agradável, a sua presença é real. Não tente fazer as coisas sozinho, porque Ele está aqui hoje e Ele quer que você entregue tudo a Ele, que você possa descansar no Senhor, porque Ele está consigo todo o tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, bondade de Deus.
tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Oh Pai, sem Ti não somos nada, Senhor. Oh Pai, nós Te agradecemos porque a Tua presença é real, Senhor. A Tua presença nos conforta o coração, nos consola, Senhor. Nos dá força para continuar naqueles dias que não são tão bons, Senhor. É a Tua força em nós, não somos nós. És Tu em nós, Senhor. Que você possa cada vez mais ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele quer falar ao seu coração. Que você esteja mais desperto aos sinais que Ele está-lhe a mostrar e você às vezes não quer ver. Oh, Jesus, seja toda a honra, seja toda a glória, Senhor, é para Ti, Senhor. Que a gente possa ter uma vida em abundância na Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste naquela cruz por todos nós, Senhor. Todo o Teu sangue derramado naquela cruz, nada merecíamos, Senhor. Mas Tu por amor fizeste por cada um de nós, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Senhor, é para Ti, Senhor. Que a gente possa minimizar o nosso eu para que Tu cresças em cada um de nós, Senhor. Vem habitar nos nossos corações, Senhor. Vem habitar nos nossos corações. Nós queremos fazer a Tua vontade, sempre a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a ter mais da Tua presença, a Te buscar mais, Senhor. Aleluia, aleluia. A glória, cante igreja para Ele, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença maravilhosa que está neste lugar. Podemos sentar e gostava de chamar a Mariane para dar uma palavra sobre os anúncios. Bom dia, igreja. Eu só gostaria de lembrar aos irmãos que nós temos o Grupo Vida na quarta-feira. É um grupo familiar que acontece em alguns lares, nos riachos, no entroncamento e na atalaia. É um momento de partilha entre os irmãos, os vizinhos, os familiares, que muitas vezes não têm oportunidade de estar aqui na igreja, mas tem um Grupo Vida perto da sua casa que pode ir. E eu queria encorajar os irmãos que ainda não fazem parte do Grupo Vida, participem. Vamos fortalecer os grupos que já existem, vamos participar. Se vocês não sabem onde é que ficam os Grupo Vida, procure a liderança da igreja, que nós damos a morada. É toda quarta-feira às 8h30, é um momento muito abençoado. E que vocês possam convidar os seus vizinhos, seus amigos e os familiares, aqueles que também não conhecem da palavra de Deus. No Grupo Vida é um momento muito importante para eles terem o primeiro contato. Amém? Na sexta-feira temos o culto de oração, às 21 horas. Domingo temos o nosso culto de celebração, temos a super igreja. E também queria lembrar os irmãos que no dia 7, que é de hoje a 15 dias, a super igreja vai funcionar diferente. Nós temos uma atividade que chama Fora da Caixa, que é uma atividade que nós fazemos no mês de junho, como é o mês das crianças. Nós fazemos uma atividade com eles fora da igreja. Então vai ser no dia 7.
na Zona Verde. Nós vamos reunir com as crianças lá, vamos fazer uma atividade diferente e o principal, falar de Jesus para elas. É importante que as crianças também convidem outras crianças. Pastor. A Diana tem aqui um presentinho das crianças, foi feito com muito carinho, que eles fizeram para honrá-los. E agradecer imensamente por tudo que vocês representam para nós. Hoje o vídeo não passou, mas depois a gente encaminha, que é muito importante a mensagem que eles têm para transmitir. Amém? E agora temos um convite. Eu queria convidar-vos, o pastor Eugênio, para que no próximo domingo prepare uma palavra para nos levar lá à Super Igreja. Aceita? Aceita? Ele aceitou. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pastor. Obrigada por tudo, viu? Obrigada. Obrigado. Glória a Deus, glória a Jesus. É bom. Não é para fazer de mim o estrela, que o estrela é Jesus, mas dou graças a Deus pelo reconhecimento e também dou graças a Deus porque as crianças estão crescendo e elas são o nosso futuro. Um dia vai chegar a minha vez que eu vou para o pai, né? Mas há de ficar alguém, há de ficar uns a ocupar o meu lugar, a ocupar o seu lugar, e daqui por, vá lá, 50 anos, dos que... não sou eu não, mas os mais novos, né? Há de estar outros para pregar, para levar, continuar a levar o Evangelho e a salvação a esta humanidade, este povo que está perdido. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado por tudo. Agora fica aqui com o saco. Ver o que é. Ai, que lindo. Está bem? É, as trabalhinhas das crianças. Eu vou ver isso em casa, está bem? Obrigado. Glória a Jesus, glória a Jesus. Dê ao seu irmão as boas-vindas, dê-lhe aí um abraço. Saúde com o amor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ontem tivemos aqui a nosso encontro de homens e mulheres. Foi uma bênção. Eu estive, eu gostei. Quem é que esteve cá? Levanta a mão. Ou por outra, quem não esteve? Levanta a mão. Quem não esteve? Muita gente. Foi uma bênção, foi muito bom. Gostei muito. A repetir, está bem? Graças a Deus por isso. É bom que os irmãos estejam disponíveis para servir a Deus. A melhor coisa que nós podemos ter aqui e neste mundo é vivermos com Deus, obedecer a Deus e fazer tudo para que o reino de Deus avance. Amém, irmãos? Isto é o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade não é negócios, não é sei lá, usar habilidades para enriquecer com todo o poder. Não é isso. A riqueza e o melhor que nós podemos ter aqui é servir a Deus, ser fiel a Deus, viver com Deus. Porque quando nós vivemos com Deus, todas as nossas necessidades são supridas, muito além daquilo que nós pensamos. Amém? Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele está connosco. Amém? Aqui em Marcos 4, versículo 26, está aqui uns versículos que você conhece muito bem, que fala sobre o reino de Deus, que é a semelhança de um homem que lança semente à terra. Tudo funciona neste mundo por sementes. Tudo o que é vivo é por sementes. Toda a agricultura produz por sementes. Todo o ser vivo é feito de sementes. Nós somos feitos de uma semente. E tudo funciona assim. E Deus diz aqui no versículo 26 de Marcos 4, e dizia: o reino de Deus
é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a ceifa. Tudo tem um princípio e tudo tem um fim, né? O homem semeia, espera, não sabe como é que vai crescer, mas confia que vai crescer e sabe que vai crescer. Descansa, depois nasce a erva, nasce o fruto e por fim temos o alimento, temos aquilo que nós desejamos que na sementeira que foi feita. E assim o reino de Deus funciona. Amém, irmãos? Tudo que nós desejarmos que nos aconteça a nós, temos que fazer aos outros. Quem é que gosta de ser amado? Todos, né? Então temos que amar. Se você não semeia, não vai colher. Amém? Quem é que gosta de ser saudável? Todos nós. Então temos que semear. Semear o quê? Palavra de Deus sobre cura. Eu costumo dizer assim, eu sou uma pessoa curada e estarei sempre curado. Sou uma pessoa saudável. Os anos ainda ainda não pus essa meta. Mas cá, que chega aos 96 já é bom. O que é que os irmãos acham? Temos que semear. Se não semeamos, não colhemos. Você, para ter o seu salário, vai ter que semear. O que é que vai semear? O seu trabalho. Amém? Quem é que era aqui a bênção de Deus? Temos que semear. Amém? É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos semear no reino de Deus. Semear o quê? Nosso dinheiro, as nossas finanças. Ninguém é obrigado. Só semeia se quiser. Mas o conselho que eu dou é semeie para que Deus multiplique a sua semente. Nós semeamos um grão de milho, nasce uma erva e nasce uma árvorezinha assim deste tamanho, mais ou menos. E daquele único grão, que ele costuma ter aí 2 ou 3 maçarocas, né? Eu aqui há uns anos, né? Peguei numa maçaroca e contei os grãos que tinham o milho, né? Tinha 1000. Só uma maçarocazinha tinha 1000. Produz. Amém, irmãos? Se nós semeamos, você não vai colher aquilo que semeou, vai colher muito mais daquilo que semeou. Porque o reino de Deus é assim. Amém? E às vezes semeamos com lágrimas. Que diz assim, eu vou semear, mas está mesmo resvés, mas vou semear. E é aí que Deus vai abençoar. Isto são coisas que eu sei que funciona, porque funciona comigo, funciona consigo também, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas prosperará para aquilo que foi enviado. A palavra de Deus está a ser enviada a esta área de semear, você semeia, você vai colher. Amém? Mas note, ninguém é obrigado a fazer, mas o conselho que eu dou, semeie, para que a sua sementeira produza a seu favor, e vai produzir. Amém? Pode ser? Então vamos pôr a nossa semente na mão. Nossa semente na mão e vamos orar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Olhe para a sua semente e diga assim comigo: Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a Tua palavra, que eu vou semear no Teu reino. Porque eu sei, Senhor, que o Teu reino necessita de finanças para poder avançar e pregar a Tua palavra. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que semeia, colhe. Eu semeio, Senhor, no Teu reino, com alegria no meu coração, sabendo, Senhor, que o Teu reino vai prosperar e que a minha vida vai ser uma vida sempre abençoada,
na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta semente maravilhosa que eu vou semear no teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem passar os cestos, por favor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Feche os seus olhos e vamos cantar mais uma vez este hino. Adora Jesus, a honra. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amém. Amém, Senhor. Toda a honra e toda a glória é para ti, Senhor. Nos rendemos a teus pés, sabendo que tu és Senhor de tudo, Senhor. Toca nas nossas vidas, faz a tua vontade em cada um de nós. O nosso coração fique saciado da tua paz, do teu amor, da tua alegria, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Eu vi como se fosse uma mão que limpou uma lágrima. Não sei quem é. Alguém foi aqui abençoado, de certeza absoluta. Há um problema que tinha, tristeza no seu coração. Eu vi como fosse uma mão que limpou uma lágrima. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 12, faz favor. Vamos ouvir a palavra de Deus, que é o pão da vida. Nós vivemos de pão, de peixe, de carne, de legumes, de fruta, para alimentar o nosso corpo. Mas para alimentar o nosso espírito não é carne nem fruta, é a palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui uma passagem que fala de Pedro, em que o Pedro foi preso. E certamente o Pedro não devia estar muito confortável, presente na prisão. Segundo viu o que aconteceu a Jesus, que o prenderam, que o massacraram, que o levaram à cruz e o mataram. E que ele estava preso para esse fim também, porque o Herodes ia matá-lo. Então ele não estava muito confortável, pois não, irmãos? Não devia estar muito confortável, era amargurado. Pensou assim, então eu fiz tudo por Jesus, ele foi à cruz, ressuscitou e agora estou aqui preso.
Mas vamos ver esta passagem. Aqui no versículo 1 diz assim, Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O dia dos asmos era o dia em que o povo de Israel saiu à pressa, fazia essa festa, saiu do Egito e nem tiveram tempo de pôr fermento, segundo diz a história, no pão, e comeram o pão sem fermento, chamam-no pão asmos. Eles saíram à pressa e foram embora. E estavam a faziam esta festa perto da Páscoa. Tinham prendido o Pedro para o apresentar depois a Herodes, depois da Páscoa, para o matar. E certamente, como disse, o Pedro não estava muito confortável, porque sabia, olha, para já estava guardado 4 quaternos de soldados, são 4 vezes 4 são 16. Estava preso por correntes. E ainda no meio de 2 soldados. Estava bem preso. Porquê é que seria que prenderam assim tanto um homem? Será que um homem era preciso 16 para o segurar, ou 18? O Herodes sabia o que é que aconteceu com muitos discípulos. Viu o poder e a glória de Deus e eles, para que isto não aconteça, vamos aqui segurá-lo. Só que não conseguiu prender o Pedro. O Pedro foi solto. Amém, irmãos? Isto nos dá como é que eu ia dizer, nos mostra também a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Amém, irmãos? Pedro estava preso. Nós hoje podemos ficar presos, não visivelmente, mas espiritualmente. Amém, irmãos? E tem aqui o outro versículo. Depois nós vamos ler aqui mais alguns versículos, mas eu queria que abrir novamente a Bíblia, não em Salmo, mas em 1 de João, capítulo 3. Herodes era uma figura de Satanás. E Pedro era um homem que também pecava, como todos nós pecamos, não é? Ele estava vigiado lá no cárcere, bem acorrentado. E assim, nos dias de hoje, o pecador pode estar preso sem se aperceber. E Deus quer que você seja livre, que você sirva com alegria, que tenha uma vida quieta e sossegada neste mundo. Amém? Por isso é que vem em confiar em Deus. O Pedro confiou em Deus. A igreja, daqui a um pouquinho vamos ver, a igreja fazia orações por ele. Porque sabia qual era a finalidade do Herodes. O Herodes era para matar. Olha, o Herodes fez tantas coisas, foi comido por bichos. Olha, está a ver? Com Deus não se brinca. Amém, irmãos? Aquilo que o homem semear vai colher. Ele semeou morte, colheu morte. E horrorosa. O Pedro estava preso. Nós, nos dias de hoje, associando também esta prisão, não visível, mas espiritual. Mas eu sou filho de Deus. Está bem, mas pode pecar. A Bíblia diz que não peca, você diz que não peca, é mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Por pensamentos, por palavras, muitas vezes, até por ações. Todos nós falhamos. Não quer dizer que agora perdeu a salvação. Falhou, perdeu a salvação. Não, está preso, precisa ser solto. Amém. Pode ficar preso. Não visivelmente, mas espiritualmente. 1 João 3, versículo 8 diz assim: você conhece, quem comete o pecado é do diabo, por outra fica preso. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou os filhos de Deus. Para quê, irmãos? Para quê? Desfazer o quê? Então, isso é uma promessa. Cristo Jesus já se manifestou na sua vida? Manifestou. E o que é que ele foi? Qual foi a manifestação que você recebeu? As obras do diabo foram desfeitas. Amém. Podemos ficar presos, mas não para sempre.
a não ser que não haja arrependimento. Mas eu creio que todos nós nos arrependemos. Não é? Você por vezes, já falhei. Quem é que já pensou assim? Já disse uma coisa que não devia ter dito e fiz uma coisa que não devia ter feito. Já falhei. Mas o que é que você faz a seguir? Perdoa-me, Senhor. Amém? Este é o poder que em nós opera. O poder da libertação. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo estão desfeitas na nossa vida. Por vezes metemos lá. Mas a graça e misericórdia de Deus, e pela nossa fidelidade para com Deus, as obras do diabo são desfeitas. A Bíblia diz, condenação não há para aqueles que estão em quê, irmãos? Não se condene. Não lhe dá direito a pecar. Você pode fazer tudo. Mas nem tudo nos convém. Agora, se falhou, se pecou, condena-se, está sempre condenado? Não, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nós falharmos, nós estamos em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de nos arrependermos diante de Deus e continuar a servir ao Senhor com a mesma alegria. E não por opressão, ficamos presos. Aí o que eu fiz, condenação, aí o que eu fiz. Não há condenação. Está lá em Romanos 8. Condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o pecado, mas segundo o Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Colossenses 1:13 diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que nós estávamos? Debaixo do poder das trevas. Quem é que nos tirou de lá? Jesus. Onde é que nos levou? Para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estamos cá, mas somos de lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, condenação não há. Não se condene. O Pedro certamente estava ali preso, estava mesmo aflito. Porque ele viu o que fizeram a Jesus, que era o mestre. Viu o que fizeram ao Tiago, que mataram o Tiago à espada. E o Herodes viu que os judeus ficaram contentes. E ainda queriam matar mais. E tudo isso trazia medo ao Pedro. A igreja fazia oração contínua por Pedro. Ele certamente também estava a orar. E o que é que aconteceu? Você vê lá em Atos 12. Que veio um anjo do Senhor e o libertou. Ele até nem queria acreditar, porque ele estava a pensar que estava a ver uma visão, tinha uma visão. Isto. Mas quando chegou à porta da cidade e se abriu por ela, e que o anjo desapareceu, é que ele disse assim, agora eu vejo que o Senhor teve misericórdia de mim e mandou o seu anjo para me libertar. Amém. As correntes do diabo para nos prender não são visíveis, mas invisíveis. Isso acontece. Mas Jesus nos liberta. Não se condene. Eu fui ensinado quando comecei a minha vida cristã. Tu bem que vais para o inferno. Epa, no lugar de eu ir abençoado para casa, ainda ia condenado. Não, o inferno já nos tirou de lá. Mas pecas, e quem é que não peca? Todos nós pecamos. Isto não nos dá liberdade de fazer tudo o que nos apetece. Não, porque a Bíblia diz que nem tudo nos convém. Nós não somos parvos. Nós somos cristãos, somos idóneos. Sabemos aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Ou servimos a Deus, ou não servimos. Mas vou caindo, mas Deus diz que 7 vezes eu caio e Deus me levanta. Não se condene. Condenação não há. Não vá numa doutrina de condenação. Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar. Não foi o que Jesus disse? Amém, irmãos? Se Jesus quer que você e eu sejamos perfeitos, sem pecado, então certamente não escolheu mal. Nós não somos perfeitos.
Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Por vezes diz aquilo que não deve, outras vezes faz aquilo que não devia. Até agora, perdi a salvação. Perdeu nada. A Bíblia diz que Deus nunca desiste de nós. Agora, depende de si, é se você continua a servi-lo ou se para. Eu já vi alguns irmãos que serviam a Deus com todo o fervor e hoje não estão em igreja nenhuma. Aí é que fez mal. Servir a Deus. E servir a Deus exige arrependimento. Reconhecer de facto que nós falhamos. Mas que há arrependimento. Jesus veio preparar-nos um lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. O Salmo 116 também lá queria ver. Salmo 116, porque o salmista, ninguém sabe quem é que escreveu este salmo. Dizem que foi um anónimo. Mas uma coisa é certa, ele sentia na pele aquilo que ele diz aqui. Ele era um homem de Deus, ou uma mulher, não sei quem foi que escreveu. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, ele diz aqui assim no versículo 3 e 4, diz assim, Salmo 116, 3 e 4. Cordeiros de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então evoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Pense bem nisto. Ele estava preso. Nós, por vezes, também nos sentimos presos. E desanimados, desencorajados. Até vai levantar para orar e depois senta-se e já não ora. Já aconteceu uma vez. Fica cansado. Parece que não apetece, né? Este homem estava desencorajado. Correntes de morte me cercaram. Cordeiros do inferno me prenderam. Mas depois já há uma coisa que ele diz. O que é que ele diz a seguir? Invoquei o nome do Senhor e Ele me livrou. Amém, irmãos? Eu acredito no Evangelho da graça, não acredito no Evangelho de condenação. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Mas eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu fiz errado. Sei, toda a gente faz errado. Mas graças a Deus que você reconhece e eu reconheço. E quando nos reconhecemos, nós nos arrependemos. Amém? Glória a Deus. Podem dizer que isto é um evangelho fácil, mas eu quero dizer uma coisa. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é mesmo fácil. Não é nenhuma condenação, não é nenhuma prisão, não é nenhum esquema. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, anda aí quilómetros e quilómetros a pé. Olha, que rica mãe eu tinha. Né? Eu, quando era pequenino, dizia à minha mãe, dá-me um pão com manteiga. E ela dava-me um pão com manteiga. Eu disse assim, dou assim se andares os joelhos aí 10 metros dos joelhos, depois dou-te um pão com manteiga. Ela fez isso. Acha que Maria mandava fazer quilómetros a pé para lhe dar qualquer coisa? Amém. Para já quem dá é Jesus. Ele é o Senhor. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pronto, está feito. E segundo, Deus nunca nos manda fazer uma coisa para nos prejudicar. E para nos sacrificar. Para nos fazer, sei lá, prender na angústia e na tristeza. Não. Deus manda sempre fazer a sua palavra para nos libertar. Para que nós possamos ser livres para o servir e ter a alegria de viver. Para mim, a riqueza maior que existe é a saúde e a alegria de viver. Mas eu tenho dinheiro. Que lá seja o dinheiro. O dinheiro não compra tudo. Também é preciso dinheiro, hein? Mas o dinheiro não compra tudo. Eu tenho milhões. Mas toma comprimidos para dormir, não consegue dormir. Mesmo com os comprimidos, acho que isso é que é riqueza. A riqueza é como eu faço, né? A minha mulher sabe. Eu vou para a cama. Também não todas as noites é assim. Vou para a cama e a minha mulher diz que eu deito passado, 1 minuto, já estou a dormir.
Mas nem todas as noites, nem todas as noites. Há uma noite especial. Mas a vida é assim. Também é a mesma coisa. Então, esta noite, por acaso, não passei lá muito... Esta noite foi um bocado complicado. Passei toda a noite de cama. Mas na cama com paz, com amor e com alegria. Olha, irmão, às vezes as minhas emoções choram. Mas eu sou assim mesmo, já disse pequenino, mas dentro do meu coração há sempre uma fonte de alegria. Mas choro. Coisas que acontecem, né, na vida, que me dá vontade de chorar e tristeza, mas dentro, bem cá no fundo, é alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, irmãos? Eu não vou perder esta alegria. Posso chorar à noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Não se deixe levar pelas suas emoções quando elas se opõem àquilo que é bom para si. Pensemos naquele que dá a paz, que ele disse é o príncipe da paz. Dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém? Enchendo-nos de amor, de paz e alegria de viver. Às vezes sinto tristeza quando alguém diz assim, já não me apetece viver, eu estou tão triste. Pessoas novas, acontece uma pessoa já de idade. Eu tinha a avó da minha mulher, tinha 99 anos e meio. E ela disse, eu sou pastor. Ora Deus, para que Deus me leve, estou farto de estar aqui. Eu até compreendo, não podia fazer muita coisa. E depois morreu também, coitada, então, tinha que ser, né? Mas ela estava, mas é pessoas novas a dizer que eu estou farto de viver, não é normal. A alegria do Senhor, a nossa força, e estamos aqui para o que der e vier. Amém? Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Pedro pensou assim. Pensa bem, ele estava ali preso. Vem a Páscoa, o Herodes vai-me fazer a folha, como dizem. Vai-me fazer a folha. Ele estava ali amargurado. A igreja fazia oração contínua a ele. E ele certamente também orava. E nunca deixou de acreditar em Deus. Quando o anjo lhe apareceu, olha, levanta-te. Ele se levantou. Não disse, quem és tu? Não, ele foi obediente. É isso que nós devemos também ser. Obedientes a Deus. E como é que vai ser obediente a Deus? Se fez alguma coisa errada, Senhor, eu falhei. Deixou de ser obediente naquela área, mas voltou novamente a ser obediente, porque pediu perdão. O perdão não é um sentimento, é uma decisão no seu coração. Você, eu não vou fazer mais isto e acabou. Passado um tempo faz outra vez, pede perdão. Mas luta até não fazer mais. Agora já é a segunda vez, vou para o inferno. Não é nada, irmão. Só vai para o inferno se deixar Deus. E deixar de fazer a vontade de Deus. Ter um incentivo do diabo para pecar, isso você vai ter. Pessoas correntes do inferno, como diz lá no Salmo. Que nos cercam ali, que nos prendem. Que lutam sempre contra nós. Realmente a carne só quer o que é mau, não é? O nosso corpo, a nossa carne só quer aquilo que é mau. Dá prazer à carne, por isso é que a carne tem que ficar cá. Tudo fica em pó. É o que o Paulo diz. Vai o corpo animal, que é o corpo carnal, e ressuscita um corpo espiritual. Porque aquele não vai para lá. Não pode ir, só quer o que é mau. E por vezes nos prende. Mas é aí que nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou me arrepender, eu não vou fazer mais. Amém? Passado um tempo, vai fazer outra vez. Fiz a mesma coisa. Não se contente, torna a pedir. Não faça isso por sistema, porque Deus conhece o seu e o meu coração. O que é que vai dentro do nosso coração? Estou a fazer... Estou a explicar. Glória a Deus, glória a Jesus. E depois, no versículo 5, lá em Atos 12, fala-nos de crentes fiéis em oração. E eu queria também abrir aqui um pouquinho
para pedir aos irmãos para orar pela igreja, por todos os irmãos. Sabe que isto é assim que eu idealizo. A nossa igreja é um chapéu, um guarda-chuva grande, né? E todos nós, isto é o que eu idealizo, está a ver? É o que eu penso. Um guarda-chuva, e nós somos que estamos debaixo do guarda-chuva. Nós temos que orar para que sempre nós permanecemos debaixo do guarda-chuva, que é a presença de Deus neste ministério. E certamente os pastores de outros ministérios vão fazer a mesma coisa, porque nós temos que olhar, eu tenho que olhar pelas ovelhas deste aprisco. Amém, irmãos? Oro pelos outros também, mas o meu coração está aqui. E oro para que a proteção de Deus nunca se afaste dos irmãos. Haja sempre uma proteção. Amém, irmãos? Nós vimos que o mundo está a ficar muito esquisito. Por pensamentos, por ideias que vêm à vida das pessoas que se opõem tudo à palavra de Deus. E eu acredito que um dia mais tarde, não sei quando é, mas vai haver qualquer coisa que o sistema deste mundo vai abanar. Isto é o que eu idealizo, não está escrito na Bíblia, é o que eu acho. No tempo de Noé, havia uma arca para salvar os crentes, que foi ele e a sua família. Nos dias de hoje não há arca de Noé, mas é a igreja. É esta guarda-chuva, podemos dizer assim, este guarda-sol que está sobre nós, é a glória de Deus que está sobre nós, que nos vai proteger. Porque eu acredito que isto num dia mais tarde vai haver, o sistema vai abanar todo. Quando nós acordamos, não sei o que aconteceu. Eu acredito. Não é bíblico, eu acredito. Não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Eu acredito que seja assim. Porque está a levar um caminho tão mau, que Deus... Olha, o que é que aconteceu a Sodoma e Gomorra? Ele poupou os crentes. Olha, sai daqui que isto vai tudo arder. E ardeu tudo, ainda hoje aquilo não cresce lá nada. A igreja é a nossa arca. Por isso é que a Bíblia diz, nunca se deixem de congregar. Eu acredito em Deus, não preciso de ir à igreja. Não, deve-se congregar. Para estar debaixo da proteção das orações de todos nós que oramos. Por isso é que eu estou a pedir para vocês orarem. Para que a proteção de Deus permaneça sempre em cada um de nós. Quando a tempestade vier, nós possamos abanar, mas nunca caímos. E esta é a luta do cristão. Amém, irmãos? É a luta do cristão. E graças damos a Deus que Deus nos protege. Ele diz que enviou os seus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos. E os anjos nos protegem. Por isso, aqui na oração que o Pedro que os irmãos estavam a orar por ele, deu origem à sua libertação. Por isso é que eu queria que a igreja toda aqui reunida, falta hoje muita gente aqui, ontem tivemos aquele culto e também muitos irmãos saíram. Mas estamos aqui todos e eu queria pedir mesmo a vocês para orarem. Orarem também por mim, porque não é fácil. O meu coração fica triste quando alguma coisa de mal acontece a um irmão. Olha, aconteceu-me isto, eu fico triste. Eu não quero viver muito tempo triste, quero sentir, mas quero que a solução chegue e Deus é a solução. E as nossas orações trazem proteção a todos nós, não é só a quem ora. Você está a orar por todos. Traz proteção a todos nós. Amém, irmãos? E quando os cordeiros da morte nos querem cercar, são invisíveis, mas reais, não vai conseguir. Amém, irmãos? Porque Deus é por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois diz no versículo 7, lá aí, não vamos lá, mas lá em Atos 12, diz que um anjo trouxe luz naquela prisão e disse ao Pedro, olha, levanta-te. Nós também temos luz hoje. O que é que nós temos? A luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A luz liberta.
Se você entrar dentro da sua casa, bem, eu posso entrar dentro da minha casa que não tropeço. Sei onde estão as coisas. Agora que a minha mulher de vez em quando dá uma coisa, depois muda outra. Mas, não é muito. Mas eu se entrar sem luz, eu sei onde vou caminhar. Sei onde é a cozinha, sei onde é o quarto, não tem problema. Mas sem luz nós tropeçamos e caímos. Uma vida aqui vivida sem luz, luz do Evangelho de Cristo, nós andamos presos em trevas. E as trevas são contra nós, porque nós somos luz. E a luz é mais forte que as trevas. Quando a luz aparece, as trevas dissipam-se. E nós somos luz. Diga ao seu irmão, tu és luz. Aleluia. Amém, irmãos? Estava a ver aqui as horas. O Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Foi o que aconteceu com Pedro. Apareceu a luz e ele despertou. E há de ver que quando Pedro despertou, ele ficou a pensar: quem és tu? Ele disse: levanta-te e veste-se rapidamente. E o que é que o Pedro fez? Obedeceu. E aqui está o segredo. Amém? Obedecer à palavra. Obedeceu imediatamente. Pela obediência dos cristãos, olha aqui uma coisa, pela obediência de nós, de cristãos para com Deus, as cadeias e prisões que o diabo nos possa lançar, elas não nos podem prender. Não nos prendem. A obediência, na obediência, as prisões destroem-se. Amém? A obediência à palavra. Diz: Senhor, tu dizes isto, eu obedeço. Essas correntes invisíveis, mas reais que o diabo lança, elas são despedaçadas. Amém? Eu não estou a citar os versículos, não vamos à Bíblia por causa do tempo, não quero demorar muito mais tempo. As cadeias caem no momento da aceitação, confiança na salvação. Deus nos salva. Mas salvou a minha alma. Está bem, mas também nos salva do tormento aqui deste mundo. Amém, irmãos? Não olhe para obstáculos, creia. O Pedro não olhou para o obstáculo. Já viu, tinha um em cada lado. Tinha mais 16 ali a vigiá-lo. Ele não olhou para o obstáculo. Ele disse: levanta-te. Ele levantou-se logo imediatamente. Amém? Então você creia. Não olhe para o obstáculo, creia em Deus. Porque Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Deus vai fazer de você um verdadeiro sucesso. E vai fazer de mim um verdadeiro sucesso. Sucesso não só para os outros, mas também para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não olhe para o obstáculo, dispõe-se a obedecer. Se pecou, se falhou, peça perdão a Deus. Nunca ponha as culpas para cima do outro. Deixa agora aproximo com o meu irmão. Ele também não devia ter dito. Ele é que é isto, é aquilo. Não, perdoa. Não arranjo desculpa. Falhou. Ele falhou, mas eu também falhei. Assuma isso, está bem? Glória a Deus. O Pedro seguiu o anjo sem medo e nós seguimos a palavra de Deus e a presença de Deus sem medo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todas as cadeiras foram rompidas, é verdade. O portão de ferro ficou para trás e o encarcerado estava totalmente livre. E agora veja lá, para onde é que o Pedro foi? Foi para um bar beber uma cervejola. Foi uma cervejola, não é? Uma bejeca, como diz aí, uma bejeca. Estou livre, olha, graças a Deus já estou livre. Vou aqui beber uma cerveja para fazer festa. Não, para onde é que ele foi? Ter com os irmãos que estavam na oração. Eu hoje vou fazer uma festa. Foi domingo, agora domingo. Só vou para outro domingo à igreja também. Uma semana não faz mal. E não, também não faz mal.
Mas não faça isso por sistema. Nós somos como uma braseira. Sabe o que é um fogareiro passar ali umas boas costeletas? Não, está tudo vermelhinho ali, tudo. É só pôr a carne em cima, aquilo acha que é uma maravilha. Mas se você tira uma brasa, põe ali ao lado, aquelas ficam vermelhinhas, aquela apaga-se. Por quê? Faltou a comunhão. Então é para a igreja? É? Teve aqui uma pessoa, um irmão que andou muitos anos connosco. Depois foi para outra igreja, pronto, sentiu que foi para outra igreja. Mas agora, há um tempo, eu estive a falar com ele, calhou a falar com ele. Ele disse, irmão, onde é que você nunca mais ouvi, pá, já lá vai uns 30 anos. Uns 30 anos. Ele estava mais velho também que eu conhecia. E eu também. Há tanto tempo que não vejo, onde é que você está, então de onde é que você vai, qual é a igreja que você vai? Eu não vou a igreja nenhuma igreja, é meu gosto. Alguma coisa está errada. Será que nenhuma igreja seja boa para ele? Não, ele tem que mudar. Porque se não mudar, ele fica preso e o anjo chega lá, levanta-te, ele não se levantou, fica lá. Aí é que está. O recuso de se levantar é que não é o cair. Falhar não é aquele que cai. É aquele que se recusa a levantar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele não foi lá fazer a festa à maneira... Não fez à maneira dele. Não era disso, mas não fez a festa fora da igreja, ele foi ter com os irmãos. E agora, frequentou a reunião da oração, foi logo lá, foi ter com os irmãos. O que é que aconteceu? Depois você pode ler Atos 12. Aqueles irmãos se alegraram quando o viram. Trouxe alegria aos irmãos. Porquê? Porque viram a oração que estavam fazendo, foi uma oração que produziu efeitos. Quem é que gosta de orar a Deus e Deus responder e você fica triste? Não, fica contente. Graças damos a Deus, não é? Glória a Deus. Então trouxe alegria àqueles irmãos que oravam. Testemunhou, no versículo 17, lá em Atos 12, testemunhou da libertação, como foi liberto. Um anjo lhe apareceu, disse, levanta-te, e ele se levantou, contou tudo isso. E os irmãos se alegraram, testemunhou. Amém, irmãos? E depois, por fim, alvoroçou o mundo, fez confusão no mundo, porque o Herodes, quando se levantou, traga-me lá o Pedro. O Pedro veio a alguém aqui que nós não vimos, as portas se abriram e ele foi-se embora. Alvoroçou o mundo. E digo-lhe uma coisa, a igreja está no mundo para alvoroçar o mundo. A igreja tem dormido, tem estado a dormir. O mundo, as trevas estão a se querer levantar, mas a igreja tem uma luz forte que destrói as trevas e nós temos que nos levantar na força e no poder de Deus. A igreja é o testemunho vivo de que Jesus vive. E há milagres, sinais e maravilhas, para que as pessoas vejam que Deus está connosco. Sabe que há momentos que nós vimos mais a presença de Deus e as coisas acontecerem. Eu, quando me converti, havia pessoas endemoniadas, havia pessoas a ser curadas, um movimento tremendo. Mas esse tempo, agora, por um tempo acabou. Não quer dizer que Deus não esteja a fazer, faz a mesma coisa. Mas acabou, porque é assim. Quando Moisés queria libertar o povo, ou Deus queria libertar o povo do Egito, disse a Moisés, olha, vais lá tu. Eu é que vou, vais lá tu, com o teu irmão, e apresentas esta vara. O que é que aconteceu? Deu com a vara na água, a água transformou-se em sangue. Um milagre, eles ficaram, o que é isto? E mais sinais e maravilhas que houve lá. Quando Jesus apareceu, o que é que aconteceu? Os cegos viam, os coxos andavam, os endemoniados eram libertos,
próprio Jesus disse assim: não acreditam que eu sou o Filho de Deus, acreditem ao menos pelos sinais que vocês estão a ver. E quando a igreja necessita desse mover do Espírito Santo, Deus dá. Mas a igreja tem que se pôr em posição. Porque a igreja tem que saber que não é por nós, é por Deus em nós. É que muitos hoje pensam que eu é que sou o estrela, tenho muita gente, eu é que faço isto, faço aquilo. O estrela é Jesus. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Mas há um momento em quando as trevas se querem levantar, a igreja se vai levantar, mas a igreja tem que estar em posição de ser usada nas mãos de Deus para destruir as obras do diabo que se levantarem contra a população, contra o povo. Porque há muito povo ainda que não está salvo. Amém, irmãos? Por isso há alvoroço. Foi o que aconteceu. Há alvoroço. O que é que acontece com aquele povo? Ei, o que é que aconteceu? Ei, alvoroço. E graças damos a Deus que nós somos vasos que Deus usa para trazer esse mover do Espírito ao mundo. Eu não acredito que as trevas vão cobrir a igreja, não. A luz de Cristo nunca ninguém a vai abafar, a não ser que a igreja adormeça. Mas nós não podemos dormir. Sabemos quem é Deus, quem somos nós. Sabemos que Deus pode tudo em nós e que através de nós Ele pode fazer muita coisa. Vamos deixar que o Espírito de Deus nos use. Mas eu queria pedir novamente, orem pela igreja. Orem por mim, por a liderança da igreja, porque é um peso tremendo. Amém? Se eu soubesse aquilo que encontrei pelo caminho, quando Deus disse que para eu deixar tudo e seguir, se eu soubesse, porque Deus nunca nos mostra o que é que vai acontecer. Se eu soubesse, já não tinha entrado, não. Era um crente novo, mas é peso. É peso, é um peso espiritual. Cuidado. E eu e a minha família e toda a liderança precisam das vossas orações. Assim vocês oram por nós como nós oramos por vocês. Amém? E a oração do justo pode muitos seus efeitos e faz de nós uma proteção maravilhosa. O grupo louvor pode vir ali. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou preparado para os ataques, irmãos. Amém? Se vier as correntes da morte, olha que não nos vão prender. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas a igreja é um cantinho, podemos dizer que é um cantinho do céu. Sabe porquê? Porque nós somos os santos de Deus. Amém? Onde é que Deus está na terra? É nós. Não sabeis vós seja o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então Deus está onde? Em nosso coração. Quanto mais crentes houver na terra, mais a presença de Deus, mais Deus está na terra. Amém? Mas Deus está em todo lado mesmo, certo. Mas nós somos a obra das suas mãos. Somos povo escolhido para ir e levar este Evangelho. Eu dou graças a Deus mesmo, porque há homens, sempre em todos os séculos, né? Desde 2000, do ano 1, quando Jesus foi para o céu aos 33 anos, né? Houve homens e mulheres sempre fortes e constantes, que uns morreram, outros, sei lá, mas eles nunca deixaram de pregar o Evangelho. E a igreja nos dias de hoje, pode ser que não, mas não sei se vai haver perseguição à igreja a sério. E nós temos de estar firmes e constantes, sem vacilar, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado às gerações futuras, porque nós um dia vamos ter que partir, né? Chega o nosso tempo, mas há de ficar outros pregando o Evangelho. Nós estamos aqui hoje porque os nossos antepassados nos deram essa oportunidade, essa palavra maravilhosa, que nos ensinaram a seguir os caminhos que nós devemos andar, que até sendo velhos nunca nos desviamos deles. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.
Glória a Jesus. Está aqui algum irmão, uma irmã, que é a primeira vez que vem, que nunca entregou o seu coração a Jesus? Sabe, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Uma noiva está prestes a casar. É ou não é, irmãos? Ou não? Estou enganado? Não, acho que é assim. Na semana passada fiz um casamento, graças a Deus. Né? Mas a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva e o noivo, quando vão casar, eles vão ter que confessar. Sim, eu aceito o António ou José, o nome dele, para casar com ele, para nos respeitar, e vice-versa. Um diz e o outro diz a mesma coisa, né? Mais ou menos. E diz por esta confissão ficam casados. Depois há uma assinatura, mas a assinatura não conta nada. A assinatura é só para confirmar aquilo que eles disseram. Porque o poder está na confissão. E se a noiva de Cristo precisa de casar, que é a igreja, tem que haver uma confissão. É esta confissão que eu queria que você hoje, se nunca fez, fizesse para com Deus. A dizer: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus, que vieste a este mundo, morreste na cruz por mim e ressuscitaste e me dás vida eterna. Por isso eu creio e abro o meu coração e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E sabe uma coisa? O Espírito de Deus está aqui, que não se vê, entra no seu coração. Dentro do seu coração há lá um quarto, podemos dizer assim, um quartinho lá, que ninguém pode ocupar. Nem o diabo, nem ninguém. Só pode ser ocupado por Deus. E se você ainda não fez essa confissão, o quarto está vazio. Precisa de preencher, precisa de Deus no seu coração. Então nós vamos fazer essa confissão, pode ser? Nós vamos todos ajudar, que é para não ficar só vocês a fazer essa confissão. Vamos todos confessar e receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós já o fizemos, mas pronto, para ajudar, está bem? Glória a Deus. Diga assim comigo: querido Deus e Pai, eu Te agradeço pelo Teu Filho amado. Tu enviaste à cruz do Calvário para me salvar. Senhor, eu Te agradeço e eu reconheço que tenho andado desviado de Ti. Mas hoje, Senhor, eu me quero reconciliar, quero estar contigo, quero que Tu venhas viver comigo. Por isso eu Te peço perdão por todos os meus pecados e recebo Jesus como o meu único Salvador. E convido, Senhor Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida.